António, vamos falar de futebol? Vamos a isso. Altas, estamos aí mais um grande do jornalismo em Portugal. Pá, eu tenho sempre muito receio de dizer isto, porque eu sempre digo um grande, o malta diz, pá, estás-me a chamar velho. Portanto, pá, eu digo grande porque eu acho que é um tipo que eu estou habituado a ouvir Há muitos anos, não é? há Já muitos há anos, não é muitos isso? anos. E nas televisões, eu gosto muito da RTP, gosto muito dos canais menos, dos programas menos, como é que se diz? Sensacionalistas, talvez. Sim, sim, sim. É, Com menos baderna, menos, mais futebol, mais futebol. menos polémica estéril. Não Isso. quer dizer que O não haja António polémica. um bocado isso, não é? Olha, como é que está? Tudo bem? Epá, vai-se levando isto, não é? Estou em casa já desde, sei lá, já nem sei, 14, 15 de março, para aí, portanto já há mais de um mês. Enfim, falta muita coisa, não é? Como é natural, Sim. mas eu acho que a malta se vai começando a habituar. À medida que o tempo vai prolongando e se percebe qual é a razão real de estarmos todos fechados em casa, e a malta vai-se começando a habituar a isto. Pá, não. Tem que Mas, se mudar um bocado. Tenho trabalhado, mas obviamente diferente, não é? Não. isso é um bom, eu acho que é um bom sinal para começar. Para um jornalista que trabalha muito no desporto, muito no futebol, isto é uma época que te ajuda também a reinventar um pouco. Pá, eu não digo reinventar quem tu és, mas reinventar um pouco aquilo que queres falar e sobre o que queres falar, não é? Porque agora não se calam aqueles que têm alguma coisa para dizer, não é? Sim, vamos lá ver. Há aqui duas vertentes na minha atividade, porque eu sou, ao mesmo tempo que sou comentador, também sou jornalista, né? Portanto, eu faço comentário da atualidade, e isso, atualidade, não há muito. Eu costumo dizer a brincar que parece que estou a viver o Groundhog Day, e que todos os dias escrevo o mesmo texto. A pessoa, não é? Chega lá, acorda, escreve um texto sobre o Covid, sobre aquilo que é o regresso do futebol à atividade, o que é que vai mudar, o que é que não vai mudar e tal. Pronto, ok. Isso aí não há grande. Sinto-me sempre o Bill Murray, não sei se conheces o filme, é Sim, um dos sim, filmes sim, que. sim. Pronto. Mas depois há também a vertente de jornalista e produtor, não tanto comentador, mas produtor de conteúdos, que eu exerço também no meu site, no antoniotadeia.com, onde temos que ter histórias, contar histórias às pessoas e, enfim, este período seria, se calhar, até bom nessa ideia de reinvenção de que estás a falar, se de repente os protagonistas estivessem disponíveis para... Mas eles não estão, não é? Conforme Não. também deves estar a experienciar nesta tua incursão pela área. É muito difícil chegar aos grandes jogadores, aos grandes treinadores, enfim, porque eles fazem os seus próprios diretos uns com os outros. É uma forma que eles têm também de controlar a comunicação, não é? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão, como as pessoas deixaram de querer jornalismo e passaram a querer, basta ouvirem o Cristiano Ronaldo, e se o Cristiano Ronaldo estiver a treinar com a Georgina, é fantástico, não é? Isso. Não é importante fazer-lhe as perguntas às quais era importante eu responder, mas pronto, vemos o Cristiano Ronaldo a dar umas corridinhas, Sim. a dar a papo aos filhos, enfim, a fazer uns... E ficamos todos contentes porque é o Cristiano Ronaldo. Mas sabes que isso é uma coisa que é engraçada, porque ontem a Cláudia, estava a ouvir uma conversa entre a Cláudia Lopes com mais futebol, num live, que por cima, vocês cometem sempre os erros, meter os lives, vocês não tu, mas meter os lives à mesma hora que o Bruno Nogueira, pá, não há pai para mais ninguém. Sim, não há maneira. Só dá Bruno Nogueira, que ninguém vai ver amanhã. O Miguel Claro. Maia bem tenta todos os dias lá com um live qualquer, mas aquilo vai tudo para o Bruno Nogueira, amor. Mas a Cláudia estava a dizer uma coisa engraçada, sabes? Nós tivemos aqui em Portugal talvez um dos maiores nomes do futebol mundial nos últimos 20 anos, 30 anos talvez, que é o Casillas. Uhum. E eu não me lembro de ver uma entrevista do Casillas, uma entrevista a sério, não é aquelas que são feitas pelo Sim, canal, né? Porque essas são sempre geridas. Uma claro. entrevista a sério em que ele falasse da Espanha e dos conflitos de Real Madrid e Barcelona e de Mourinho, não há, não é? Nós não tivemos uma única. Ele vai sair de Portugal sem termos tido uma única entrevista dele. Claro, Isto é ridículo. claro, mas eu ainda há bocado, por causa de outras conversas, estava a explicar, eu ainda ontem, também noutro programa, foi ontem que gravámos, falei sobre isso, as diferenças entre o jornalismo e a comunicação, não é? Porque a comunicação é uma coisa que se controla. E atenção, eu quando digo isto, não vou dizer que uma coisa é mais digna do que a outra, que uma coisa é mais importante que a outra, são coisas diferentes. Mas na comunicação eles controlam, não é? E no jornalismo não podem controlar. E de facto,
os grandes atores, e quando digo atores não tem a ver com cinema nem com teatro, os grandes players, neste caso, pronto, para usarmos outra expressão, podem controlar, e se podem controlar, não vão deixar de controlar, não vão colocar aquilo que é o seu potencial, a sua grande legião de seguidores, nas mãos de alguém que eles não controlam. Portanto, cada vez mais isso vai ser difícil e impossível. E as pessoas têm que se habituar a isso. E pronto, e vamos continuar a ver o Cristiano Ronaldo a fazer sprints na rampa da garagem e a dar a papa aos filhos. Eu também acho piada, mas quer dizer, não é... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? É isso que as pessoas têm que... Olha, sabes que... Mas há uma escola de pensamento, e eu tendo a concordar em parte, que é... Pá, eu sou um outsider, né? Portanto eu tenho perfeitamente à vontade, eu não gosto de programas de trash talk, e não gosto do mas isso também não é jornalismo, não é? As Pois, pessoas muitas vezes estão a dizer que aqueles jornalistas que estão na televisão... Aquilo não é jornalismo, aquilo é entretenimento. Mas é que o Miguel Pratos dizia aqui uma coisa que é verdade, que é depois do problema é que tu estás a chegar a uma fase em que já metes tudo no mesmo saco, sabes? Claro. E depois, o que acontece é que os clubes vão se fechando cada vez mais, porque cada vez que alguém diz alguma coisa, esses gajos, entre aspas, apanham qualquer coisa e distorcem aquilo de uma maneira incrível, e depois é um efeito bola de neve, não é? Sim, e agora é aquela fase em que eu digo eu já sou muito velho e já ando nisto há muito tempo. Eu ainda sou do tempo, é tão giro quando um gajo diz estas coisas, ainda sou do tempo em que aquilo que foi a minha... Olha, tu estás na Holanda, não é? Sim. Pronto. Aquilo que foi a minha primeira... o meu primeiro serviço fora de Portugal, enquanto jornalista, trabalhava eu no Expresso, foi Mechelen Sporting, 1990, creio eu, outubro de 90, para aí, coisa do género. E nessa altura, os jornalistas ainda ficavam no hotel dos jogadores. Os jornalistas viajavam, eu ainda vim da fase final do Mundial de 2002, que já foi um bocadinho depois disso, e aquilo correu mal, mas era um avião gigante em que vinha os jogadores e os jornalistas, tudo misturado, víamos todos à conversa. Enfim, hoje em dia nada disso acontece, nós nem os vemos. Nós, quando vamos para algum lado, eles entram primeiro pela porta da frente do avião, fecham a cortina, nós entramos pela porta de trás. Quando o avião aterra, eles saem, abrem a cortina e nós saímos a seguir. Não há qualquer contacto. E isto porquê? Um bocado por causa disso que estás a dizer, porque os clubes metem tudo no mesmo saco, não é? Um bocado também porque os clubes sentem que, do lado de cá, do lado de quem gera jornais e televisões, tudo serve, à falta de conteúdos, nós partilhamos o Cristiano Ronaldo a correr, a subir a rampa, não é? Porque não podemos perguntar ao Cristiano Ronaldo quando é que ele vai para a Itália, quando é que começa a treinar, o que é que ele acha sobre a possibilidade da Juventus de repente começar a jogar, se deve jogar a final ainda hoje dizia que a Lazio queria fazer um jogo só, não é? Para decidir o título, ou se ele acha que se deve jogar. Enfim, nada disso a gente sabe, nem vamos saber. Mas temos o Cristiano Ronaldo a dar a papa aos filhos. Fantástico. E como nós partilhamos isso, isso serve para os patrocinadores aparecerem, para o jogador manter a sua imagem e tudo isso. Do outro lado, aquilo que eu sinto é que também não vale a pena falar sobre futebol e sobre aquilo que interessa, porque a mensagem chega e chega uma mensagem que é inócua, mas que serve na mesma. Olha, e o António? Quem é o António Tadeia? Nós conhecemos o António Tadeia nos comentários, eu conheço o António Tadeia mais do que os comentários, também como jornalista, porque acho que eu digo sempre que eu só trago cá a malta que eu gosto, porque isto é um prazer que eu tenho, portanto só me dou ao luxo de fazer a malta que eu gosto. Mas quem é que é o António? Qual é que é o futebol que te apaixona? Diz, desculpa. O futebol que me apaixona. Há tantas coisas que me apaixonam. Sabes que há aqui uma coisa que é, do meu ponto de vista, um bocadinho assassina para o gosto de futebol que me apaixona, é o do Brasil de 82. Olha, tive aqui o Zico. Já vamos ter entrevista com o Zico. Tive o Zico. Tiveste o Zico, boa. Tenho o Zico. Não vi, essa não vi. Essa não vi. Esse é o futebol que me apaixona por duas razões. Primeiro, porque era um futebol de estalo, não é? Sim, e isto porquê? Porque eu também já não fui a tempo de me apaixonar pelo futebol da Holanda de 74. Porque em 74... eu tenho que me apaixonar pela Holanda daqui, porque aqui só dá isso, não é? Certo. Mas eu em 74 tinha 4 anos e uma coisa era tu veres aquilo enquanto estava a acontecer, perceberes as dinâmicas e apaixonar-te pelas ideias e essas coisas todas. Outra coisa é veres a posteriori e veres aquilo de um ponto de vista estético, de um ponto de vista tentares perceber como aquilo foi revolucionário para a altura em que foi feito. Enfim, é diferente. Por exemplo, revolução que eu vivi e que me formou enquanto
enquanto analista de futebol, é a revolução do Saki, não é? Essa sim. Enfim, um futebol já não é tão bonito, não é? E hoje já não era se calhar tão elogiado, não é? Hoje era muito mais. Não, pois, a zona pressing do Saki do final da década de 80, que é quando eu estou a começar no jornalismo e estou a começar a tentar perceber aquilo que era o futebol, a modernização no futebol, aquilo para mim era o cúmulo do melhor se podia fazer. Portanto, falo do Brasil de 82 do ponto de vista da estética, não é? Do ponto de vista da paixão, porque quando Portugal não ia a nenhuma competição, o Brasil era a equipa de todos nós, não é? Portanto, era a equipa pela qual todos nós torcíamos quando se chegava. Eu gostava muito da Alemanha também, para lá saber se... Minha filha é alemã, sabes? Minha filha é alemã, sou obrigado a gostar da Alemanha. Pronto. Quando o Brasil... Mas só obrigado. Quando o Brasil ficou fora em 82, depois fiquei... Enfim, eu sou sempre daqueles que perdem. É bom que percebas. Quando o Brasil ficou fora, eu comecei a torcer pela Alemanha, porque gostava muito do Klaus Fischer, e isso tem uma história também, que, como toda a gente da minha geração, tem a ver com cromos. Sim, claro. É difícil, se calhar, para os putos de hoje perceberem, porque hoje a oferta é tanta que a malta vê os jogos todos e tem tudo a toda a hora. Eu ainda sou dos cromos, Pronto, eu sou maníaco dos cromos, tenho uma arrecadação cheia de cadernetas desde que fui comprando depois, desde coisas dos anos 30, que são brutais, até sobretudo aquelas dos caramelos dos anos 50. Mas havia uma coleção de cromos do Mundial 78, que o Mundial 78 lembro-me de ver 2 ou 3 coisitas, mas era muito miúdo e, portanto, já não consegui ver como deve ser. O primeiro que eu vi a série foi 82. Mas havia uma coleção de cromos do Mundial 78 em que o cromo do Klaus Fischer aparecia a dar um pontapé de bicicleta. E aquilo para mim foi... tal como ainda hoje me lembro de um golo que o Chico Gordo marcou num salto de peixe, num jogo que tive a sorte de ver porque foi transmitido na televisão, e antigamente, quando eu era puto, havia um jogo por semana na televisão, e não era dos grandes, era tipo Vitória Futebol Clube, Rio Ave. E a malta ficava ali embevecida a ver o Vitória com o Rio Ave. Enfim. Estava apaixonado com o domingo desportivo, não é? Que não havia futebol, só havia domingo desportivo. Não é? É isso. Mas, e então, isto para te dizer que depois queria que ganhasse a Alemanha, que eu vou ganhar a Itália. Mas pronto, Brasil 82, 86 Maradona, como é evidente, aquela coisa de toda a gente fica rendida àquilo que foi o Maradona na altura. A pior seleção com o melhor jogador ganhou o Mundial. Não é? É verdade, é verdade. Eu costumava fazer isto a brincar com amigos meus e dizer, diz aí 3 jogadores da seleção de... Porque toda a gente sabia, o Maradona, o Burruchaga e o Valdano. Isso. E o Valdano mais por aquilo que ele fez depois do que por aquilo... Agora, a partir daqui, quem é que se lembra do Albertico Cheia ou do Brown, não é isso? Não, o Batista, enfim, tinha aquele aspecto... Mas é assim, quer dizer... Pronto. E depois vem a tal Revolução Saki, que enfim... Quem se vai depois informar percebe que não é o Saki que inventa, é o Lidl, é o próprio Ericsson, quando vem para o Benfica também já faz um bocadinho aquilo que o Saki vai fazer mais tarde, a tal zona pressing, e aquilo para mim passou a ser o sinónimo de modernidade. E eu aí começo a ver o futebol mais numa perspectiva de eficácia e menos numa perspectiva estética. Tão romântico. Pois, está bem, eu percebo isso. Eu, por exemplo, quando se colocava aquela questão do és Barcelona ou és Real Madrid, atenção, eu não sou nem uma coisa nem outra, porque o jornalista não tem clube, não consigo ter um clube. Eu, por exemplo, vibrei porque fazia os comentários desses jogos na TVI na altura do Campeonato Espanhol, quando o Atlético de Madrid conseguiu ser campeão, com aquela equipa que também não tinha jogador nenhum. O Pantites era a grande estrela. Mas vibrei porque era uma coisa que era inédita, o Atlético de Madrid voltar a ganhar a Liga Espanhola, fantástico. O Atlético de 99, não é? Uma coisa assim. 96, acho eu. 7, sim, é por aí, sim. Não sou muito bom com datas, mas acho que é 96. Também não, mas acho que é nessa altura. É a equipa do Antites, que tem o Pantites como estrela, tem o Caminero, tem uma... E depois funciona um bocado como a Argentina de 86, mas ninguém se lembra dos jogadores que não eram importantes nem relevantes. Tinha o Kiko, e o Kiko era um jogador importante também, mas os outros não eram assim tão relevantes. Mas quando, ia dizer-te, quando a malta me pergunta, Barcelona ou Real Madrid, quando era aquele duelo Mourinho-Guardiola, e eu, não é por... enfim, hoje não sou, nem deixo de ser, porque não falo com o Mourinho há 10 anos, mas eu acompanhei o início do Mourinho, era amigo dele, quero sempre o melhor para ele, como é evidente, mas
nem era por ser Mourinho, mas eu era sempre mais do futebol do Real Madrid do que daquele futebol do Barcelona muito rendilhado, que aquilo, a mim dava um bocadinho de É suor. verdade, é Não verdade. posso dizer isto a muita gente, cai-me já um cofre em cima da cabeça, mas é De acordo, de acordo. Eu quando digo que sou um adepto do futebol romântico, não sou necessariamente adepto do futebol Guardiola. Eu sou muito mais adepto do futebol Klopp, Dortmund, sim. futebol rock and roll, não é? Aquele futebol que marcas 7, sofres 5, mas se marcas 7 ganhas o jogo na mesma. Portanto, certo. A diferença de golos é para o final do campeonato. Uhum. Gostava do jogo de contra-ataque do Real, aquele jogo vertical e... Sim. O jogo Atraía mais isso. Agora, o jogo do Barcelona, a mim, do ponto de vista analítico, acho muito interessante a criação dos triângulos, tudo aquilo que é a dinâmica posicional, é super interessante. Agora, para me sentar no sofá a ver, aborrecia-me um bocadinho. O futebol do Barcelona que eu aprendi ontem, estava a ver o documentário do Michael Jordan, do Last Dance, tanto do Chicago Bulls, parece-me ser baseado nos triângulos do Chicago Bulls. Porque eu ouvi ontem que eles também fazem montes de triângulos. Sabes que eu brinco isto? Os triângulos vêm da Holanda de 74, não é? Isso. Tudo aí. Isso que eu ia dizer agora. Aliás, se queres ir mais atrás, os triângulos vêm do WM. Pronto, isso se fores a ver aquilo, os jogadores estavam todos distribuídos de maneira a se poder progredir entre eles. Já não consigo ir mais atrás, mas eu sou um enormíssimo fã. Quando a malta me pergunta quem é que tu achas que é a maior figura do futebol mundial, isto é muito complicado. Pelé e o Maradona, mas eu sou um enormíssimo fã do Cruyff. E antes disso, Rinus Michels, sou um grandíssimo fã daquela escola. Porque apesar de foi um grandíssimo jogador, treinador, teve quando me apetecia, mas criou uma filosofia, né? Portanto, eu gosto muito da filosofia que o Cruyff criou e acho que há muito pouco, eu digo isto várias vezes no programa, há muito poucos no futebol que se podem dizer, o Ronaldo vai ser um fora de série sempre, o Cristiano, o Messi, mas criar uma filosofia, não há muitos. Então agora vou-te dizer uma coisa. Eu tive uma vez a possibilidade de partilhar 5 minutos com o Cruyff. Foram os 5 minutos em que mais aprendi sobre o futebol em toda a minha vida. Pois é isso. A história, já com a dinâmica aqui, a lógica do teu programa é mais descontraída, a história merece a pena ser contada. Foi na altura em que começou a Liga dos Campeões. O Cruyff era treinador do Barcelona. E o Benfica ia jogar com eles e o Benfica estava... Foi naquela altura até o Benfica depois ganhou por 5-0 ao Dinamo de Kiev e conseguiu, com a diferença de golos, chegar ao último jogo no Camp Nou com a possibilidade de se apurar e tal, e não sei o quê. E então, eu estava no Expresso, ainda era dos bons tempos em que em Portugal se podia fazer reportagem, e fui na semana antes, fui para Barcelona com a missão de conseguir uma entrevista com o Cruyff, que é uma coisa que, enfim... Marquei tudo e tal, e não sei o quê. Cheguei lá com um tipo já falecido. Entretanto, o nome dele ele dá o nome à atual sala de imprensa do Camp Nou, que era o Ricardo Machenks, que era o assessor de imprensa do Barça. E tinha tudo marcado. Chego lá, claro que o Cruyff estava-se marimbando para aquilo que tinham marcado para ele ou tinham deixado de marcar. No primeiro dia, estou no treino e tal, não sei o quê, eu a pensar que aquilo ia funcionar como deve ser, que o gajo no fim do treino vinha ter comigo. Pôs a andar, não é? Pôs a andar, como é evidente. Segundo dia, eu ao terceiro dia estava a começar a chegar à altura de me vir embora, tive que ir apertar com o Machenks e ele disse, olha, eu saí por ali. Então, zarpei, fui por aí afora, fui apanhar o Cruyff na garagem e encostei-o à parede. E gravei, tenho a cassete dessa entrevista. E ele disse-me uma série de coisas. Eu era um puto, tinha 21 ou 22 anos. Sabia, hoje sei pouco, na altura sabia quase nada, e aqui, houve coisas que ele me disse, que até hoje me ficaram e que me ainda valem, que é, por exemplo, aquela frase do a bola tem duas, a bola não só anda mais depressa que o jogador, como não se cansa, portanto o segredo é fazer correr a bola, não é correr o jogador. E aquilo para mim disse, mas isto é tão simples, não é? É isso, a cena do Cruyff, está a dizer, aqui há uma coisa que está a ver com o Cruyff, mas é a Holanda da Rinus Michels, né? A Holanda campeã da Europa. Que há aqui na Holanda, quem vier à AIA, eles têm uma coisa que se chama Madurodam, que é uma espécie de miniatura do país, sabe? Onde tem os... aquilo é muito famoso, e aquilo é um bocado o Portugal dos pequeninos, mas para outros. E depois há lá um sítio que chama-se Tudo Laranja, que é uma cena em loop a cada meia hora sobre o europeu de 90... Quanto é que é o ano? 88, exatamente. Que é o europeu de Rinus Michels, o europeu de Ronald Koeman e aquela equipa. Né? Portanto, aquilo
está constantemente a passar. Pá, e quando tu vais ouvir aquilo é uma filosofia incrível, não é? Aquela Holanda, que não é a Holanda de Cruyff, mas eu continuo a achar que Rinus, Michels e Cruyff falam muita coisa, não é? Eles também diziam isso, eles também próprios diziam isso. E pá, eu vou lá, vou muitas vezes com a minha filha, porque ela gosta muito de Maduro Dama, e depois ela chateia-se porque eu passo a vida a ver aquele vídeo de 88, pá, em loop, em que tens o jogo, a meia-final com a Alemanha, que é uma coisa absolutamente incrível, não é? A Alemanha de Klinsmann, incrível, em que a Alemanha começa a ganhar 1-0 com um gol de penalti do Klinsmann e depois a Holanda dá a volta com o gol depois do Van Basten. Van Basten começou esse europeu como suplente, não é? Como suplente, exatamente. Entrou, que é um jogo contra quem é? Com a Irlanda? Não é com a Irlanda? Primeiro jogo com a Irlanda, sim. Com a Irlanda, não é? Exatamente. Depois entra e depois foi incrível, incrível. E eu vejo aquilo tantas vezes. E falava aqui no outro dia com o Zico, sabes? E também é um dos. Eu tenho algumas referências, não são muitas. Portugal tem o Rui Costa, tem o Paulo Futre, e depois tenho o Zico, o Johan Cruyff, são aquele futebol diferente. E falar com o Zico foi um privilégio, não é? Como podes imaginar. Claro. Não é que ele não tenha contado nenhuma história incrível, mas só o facto de teres poder falar com ele. Tens aí uma lenda do futebol, não é? É isso, pá. E depois a simplicidade dele a falar de futebol. E depois há uma coisa que ele dizia que eu acho que é engraçada, que ele dizia, eu sinto falta do Brasil 82, sinto falta do futebol, e ele diz que está a ver os vídeos e o Brasil de 70 e que agora é que estamos todos em casa. Eu sinto falta desse futebol, sabes? Sinto falta do futebol, que entusiasma um bocado até pela anarquia às vezes, por causa de jogadores como Zico e jogadores como o Futre, que partem a loiça e vão para cima e jogam entre linhas com um bocado anárquico. Hoje o futebol é tão agarrado que eu continuo a gostar, obviamente, mas por exemplo, já se calhar não consigo ver 3 ou 4 jogos numa tarde, já vejo ali um ou outro. Também sabes que tem um bocado a ver com aquilo que eu te estava a dizer há bocado, que é o excesso de oferta, não é? Pois é isso. Quando tínhamos um joinho, a malta esfregava as mãos e planeava o dia em função daquilo. Isso. Não é? Agora tens 20 jogos e não tens mais porque não consegues ver mais porque o dia só tem 24 horas. Mas também acho que é cultura, sabes, António? Eu vivi na Alemanha há muitos anos e isso foi um privilégio para quem gosta de futebol, por causa daquela coisa que a malta prepara o fim de semana em prol do jogo. Na Championship, na Inglaterra, a malta, eu vou jogar sábado à tarde aqui, portanto, vamos aqui com a família, amanhã é nessa cidade. Eu acho que a cultura de Portugal, a cultura de futebol portuguesa, destrói muito a paixão do futebol, sabes? Eu sendo sportingista adepto, já sou muito menos sportingista, entre aspas, do que era quando tinha 16, 17 anos. Já consigo passar um fim de semana sem ver um jogo do Sporting, por exemplo, já não me chateia nada. Eu percebo isso e acho que há aí 2 ou 3 fatores que são importantes. Um deles é que tu já tens mais horas de futebol no teu ADN, não é? Pois. E quanto mais é como um piloto, já tens tantas horas que aquilo já ligas os flaps e desligas e tiras o trem de aterragem, já nem dás por isso. E isto pode ser influente. Outra coisa, de facto, tens razão, eu acho que nós em Portugal destruímos muito, nunca tivemos muito, ou melhor, já houve uma altura em que tivemos, em que os estádios estavam cheios, em que qual fosse o clube a jogar, os estádios estavam cheios. Mas depois eu aí divido-me um bocadinho, porque eu sou capaz de reconhecer mérito nos dois lados da barricada. E olha, por exemplo, o meu filho não joga futebol, joga rugby. E aqui há tempos, ele tinha enfim, não era treinador direto dele, era treinador dos séniores, que era luso-francês e que viveu em França durante muito tempo e foi jogador profissional em França. A razão pela qual ele me dizia que os franceses gostavam de rugby e conseguiam meter muita gente num jogo de rugby, era porque durante muitos anos houve sempre rugby em canal aberto em França, na televisão. Certo. E isto fez com que... E eu sou muito sensível a esta ideia. Eu acho que devia haver futebol em canal aberto em Portugal, um jogo por semana do Campeonato Português, para as pessoas que não têm os canais pagos continuarem a manter a paixão pelo futebol enquanto futebol. Ora, o que é que nós temos em canal aberto? Temos
a baderna, não é? Temos Claro. o frame, o 2 milímetros fora de jogo, a intensidade do empurrão, e é isso que nós estamos... É isso que nós estamos a ensinar às novas gerações de que é o futebol, porque muitos deles dão-se ao trabalho de... Ou muitos deles têm os canais codificados, não é? Pronto, ok, os que podem ter têm e continuam a ver os jogos. Também te digo, por exemplo, que o meu filho é adepto do Liverpool, não é de nenhum clube português em particular, e na final da Champions do ano passado foi giro, porque há uma sobrinha minha que é adepta do Tottenham e, portanto, não são dos clubes portugueses. Eles, cada vez mais, o mundo é global e eles são adeptos dos clubes que gostam de ver jogar. Mas há muitos que não têm depois esses canais e o que é que fazem? Aquilo que veem, ou se armam e vão ver nos computadores e pirateiam e tal, ou então o que veem de futebol é aquilo que nós lhes damos nesses programas de trash talk, como tu lhes chamaste há bocado, e o futebol para eles passa a ser isso, e é pena. Olha, tu falaste aí há bocado, fizeste emissões especiais em campeonatos e por aí fora? Fiz... Fizeste emissões especiais em campeonatos de seleções? Como assim emissões? Eu estive... Um jornalista? Sim, não, eu sou de raiz um jornalista de banca. Trabalhei no Expresso, trabalhei no Público, trabalhei no Record, trabalhei no Jogo, portanto isto para mim a televisão é um escape, é um segundo trabalho. Fiz alguns campeonatos do mundo como redator e fiz alguns campeonatos do mundo e da Europa como comentador de televisão, mas sim, já fiz vários desde 92. Fizeste on-site? Foste mesmo lá ou fazes... Sim, desde 92. 92? Quais é que é aquele que te marca mais? Ui, não é fácil. Marca muito 2000. Vocês dizem tudo isso, pá. Marca muito 2000 por várias razões. Primeiro, acho que foi a melhor seleção que nós tivemos. Só para ficar claro, não é mão. O Abel Xavier disse aqui no programa que não é mão. Bem, ok. Ele disse aqui que estava a cair e o Vitória Bahia que saiu mal, portanto... Está bem. Bom, eu na altura também achei que não era. Mas depois vi as imagens e... Mas o Abel desligou a televisão, depois desde aí. Bom, mas primeiro porque como te digo, foi a melhor seleção que nós tivemos, do meu ponto de vista. Acho que nunca mais voltámos a ter um conjunto de jogadores tão forte como aquele que tínhamos em 2000. Depois porque, como é que eu tenho de dizer? Olha, 92, o Europeu da Suécia, pá, era uma coisinha tão pequenina. Aliás, o lema daquilo era o Small is Beautiful. Mas não era mesmo, o lema da organização era Small is Beautiful, que era tudo aberto e havia poucos jornalistas, poucas equipas, era tudo pequenino, andávamos todos juntos ainda, era fixe e tal. Marcou-me por isso. Desculpa, não te percebi. O da Dinamarca, não é? É o da Dinamarca, sim. Depois, 94 é a primeira vez que eu chego a um campeonato e percebo que não percebo nada daquilo que se está a passar. Porque aquilo era tão grande, e eu ainda por cima fiz um plano de cobertura de 94, completamente doido, porque nós íamos aos jogos e aos treinos e tal, durante o dia, e viajávamos, fizemos vários coast to coast, viajávamos durante a noite. Eu e o Carlos Alberto Matos, que era o repórter fotográfico que estava comigo, que era um tipo com grande experiência dos Estados Unidos e com grande experiência de companhias aéreas e tinha cartões de milhas de 200 companhias diferentes, e então andámos ali para um lado e para o outro, e eu não percebia nada daquilo, porque depois passava os dias a dormir, os jogos eram a horas tão diferentes e nós ou estávamos a viajar, enfim, é uma coisa de uma organização, de uma dimensão que eu imagino que seja uns Jogos Olímpicos também assim. Nunca cobri on-site uns Jogos Olímpicos, mas imagino que seja também assim. Depois, em 98, nós não estivemos, não é? Sim, exato. Fiz coisas que gostei muito em 98. Estive, por exemplo, porque eu em 98, como foi o primeiro Mundial que alargou das 24 para as 32 equipas, eu estava no Público e a lógica da minha cobertura foi vamos fazer as equipas pequenas. Certo. E então, porque são as novas, não é? Sim. Tive experiências fantásticas de estar em Morchache, na Suíça, nos Alpes, no alto dos Alpes, com a seleção da Nigéria, a falar com o Milutinovic, que era uma figura absolutamente, que eu já conhecia de 94, porque eu em 94 era selecionador dos Estados Unidos,
Também E era uma tinha... personagem, não é? Era uma personagem absolutamente louco, mesmo naquilo que os balcânicos têm de mais, sendo que ele era uma mistura de balcânico com latino, porque tinha vivido no México, vivia na Califórnia, enfim. Isso foi uma experiência inolvidável, como foi cobrir a seleção do Japão no campeonato, a seleção do Japão que tinha mais jornalistas atrás do que qualquer outra. E eu sou muito da reportagem, Japão de mais... Zico? Não, não era do Zico. Por acaso, eu queria te dizer quem era o selecionador, mas não te sei dizer, era um japonês. Antes de Era um 2006. japonês. Era um japonês. Não, estou a falar de 98 mesmo. Certo, certo, certo. Eles, Pensava que eles... você ia dizer que tinhas estado com o Japão. Não, 98. O Japão estava a estagiar na Suíça, Sim. em Colovre, para onde iam sempre as equipas portuguesas, que é um sítio onde há muitos imigrantes portugueses, só que aquilo foi uma invasão de japoneses e todos com os gadgets e tal, não sei o quê. Muito. Todos com os gadgets de última geração. E depois, 2000 é o primeiro campeonato que eu faço para um jornal desportivo, já estava no Record. Sim. E a dimensão da cobertura num jornal desportivo é completamente diferente da dimensão da cobertura que tu tens Tem mais ênfase. trabalhar. Sim, há mais trabalho, há mais... estamos no campeonato da primeira divisão e não tanto... Eu no Público e no Expresso podia centrar-me mais na área da reportagem. Eu estava a coordenar a equipa que cobria a seleção portuguesa, onde estavam o Rui Dias, o Luís Pedro Sousa, o Vítor Pinto, enfim, o Paulo Calado como repórter fotográfico, e tudo aquilo foi pujante, porque não podíamos deixar escapar rigorosamente nada. Portanto, acho que me marcou por causa da experiência que tive a trabalhar, mas marcou-me também porque era a melhor seleção que nós tivemos. Enfim, e depois disso estive em 2002, em Macau, e depois na Coreia. Sim. Foi diferente, foi diferente. Mas foi aí que começa, as minhas experiências são sempre muito marcadas pela dimensão do trabalho e da reportagem, e 2002 é o caos completo, porque nós estamos a trabalhar quando toda a gente está aqui a dormir. Sim, e o resultado do nosso trabalho, não é? Portanto, nós chegamos ao fim do nosso dia e aqui são 10 da manhã. E, portanto, nós enviamos o nosso trabalho às 10 da manhã, e o trabalho só vai sair no jornal do dia seguinte. Sim, é outra realidade, não estamos a falar de 2002. É outra realidade completamente diferente, não é? E tu dizes assim, então, mas porquê é que vocês não faziam? Nós, correio, podíamos ir entrevistar os jogadores às 3 da manhã de lá, mas eles não estavam disponíveis, não é? Nem para treinar, nem para falar connosco. Portanto, e aí foi preciso encontrar maneiras de fazer com que o trabalho sobrevivesse. Acho que fracassámos nisso. Sim, testei o Mundial 2002 por vários motivos, não só por Portugal, mas pelo setup. Acho que foi uma coisa assim um bocado estranha, não sei porquê. Não quer dizer que não deixa memória, sabes? Não é, podemos falar de Guzidink e da Coreia, mas não... Sim, não há... Até porque a Coreia, a maneira como chegou à final, foi sempre muito suspeita. Não? Às meias finais, aliás. Foi sempre muito quer dizer, suspeito. Eu nem sou muito polémicas, mas aquilo é difícil de entender. Não é? É muito difícil de entender. Difícil de entender. Portanto, não vi ali grande mérito. Não. Aquilo fica... A memória fica o penteado do Ronaldo e o gol de bico. E um bocado o retorno dele, não é? Que ele tinha andado um bocado desaparecido com as lesões e que ele aparece. Sabes que eu estive com o Ronaldo em San José da Califórnia em 94. Quando o Ronaldo é convocado para o Mundial, mas não chegou a jogar. Não jogou, não é? Claro. Na altura era o Ronaldinho, porque havia o outro Ronaldo, ele era o Ronaldinho. Eles há muitos Ronaldos naquele país. É isso. E era um Ronaldo, na altura a grande polémica é que ele tinha aparentemente assinado um contrato qualquer com um empresário. Ele dizia que não, que só tinha escrito o nome numa toalha de papel do restaurante. Era um Ronaldo completamente diferente. Aliás, há um artigo que depois foi publicado aí na Holanda, quando ele foi para o PSA, não sei se no Telegraph, se na Football International, não sei onde é que foi, mas é um mega perfil do Ronaldo, que eu depois comprei os exclusivos para publicar na revista do Público, que conta o Ronaldo do início. O Ronaldo do início era uma personagem absolutamente fantasmagórica, que ele convidava a namorada, a mulher, não sei, para ir jantar fora, mas o jantar fora para ele era irem tomar um café à estação de serviço. Estamos a falar de uma realidade completamente diferente de um jogador de início enfim, no Brasil era pobre, pronto, não é? Isso. Sabes que o Ronaldo, e isso também não é um comentário, não há de ser só a mim, portanto, é uma coisa, o Ronaldo é dos jogadores mais incríveis que eu vi jogar. É uma pena. É absolutamente fantástico, sim. Incrível. Eu gosto muito de Ronaldinho, gosto muito de Rivaldo, e falava disso com o Zico.
Mas o Ronaldo é uma coisa absolutamente incrível. É. A força e Aquele golo ao Compostela é Compostela. uma que foi transmitida em direto em Portugal, porque foi um jogo de sábado à noite e nós na TVI tínhamos os jogos de sábado à noite, sim. E aquele golo ao Compostela é uma coisa do outro mundo. Absolutamente incrível. Olha, tu já passaste aí pelos grandes mídia em Portugal, não é? O Público, Expresso, a TVI, a Record. O que é que dá mais prazer fazer? O que é que tem dado mais prazer fazer? Já fizeste tanta coisa? Fizeste relação, tiveste emissões? Sim, O que é que dá mais prazer? Aquilo que eu gosto mais de fazer é reportagem mesmo. É? Fazes pouco agora, não fazes? Faço pouco por várias razões. Primeiro, não tenho tempo. Enfim, e quando digo não tenho tempo, não é que a minha vida seja muito ocupada, é que eu tenho que rentabilizar. Claro. E as pessoas muitas vezes não percebem, muita gente vem se queixar, é porque vocês não fazem jornalismo de investigação. Eu, neste momento, sou eu. Faço comentários na RTP e tenho o meu site, o antoniotadeia.com. Porreiro, isto era porreiro quando eu estava num grande jornal, e me diziam assim, olha, vais 15 dias, como fui, antes do Mundial 98 ou antes do Mundial 94, vais 15 dias, fazem um plano de reportagem, e ao fim de 15 dias queremos uma grande reportagem para publicar na revista. Certo. Isto é o que se faz no jornalismo internacional, não é? Onde a escala permite que isso seja feito. Em Portugal, cada vez menos isso se pode fazer. As relações são pequenas também, não é? Sim, as relações são pequenas e é preciso ter sempre conteúdo a entrar. Portanto, quando eu digo não tenho tempo, é porque tenho que fazer outras coisas, porque eu não posso agora, de repente, fechar o meu site durante 15 dias e agora vou ali 15 dias fazer uma reportagem. Portanto, nos próximos 15 dias esqueçam que não vai haver aqui nada. E ao fim de 15 dias, quando eu voltar, o site morreu, não é? Competes com esses jornais, não é? Entre aspas. Não compito nada. Não? Eu acho que é um segmento diferente. Eu gostava muito. Eu fizesse rádio, não fizesse rádio, gostava muito de rádio. Fiz pouco, mas fiz rádio. Cheguei a fazer comentários na Antena 1 durante... Sim. Mas eu acho tive nas televisões todas também. Não. Enfim, e olha, e repara, gosto muito. Eu, quando começou a SIC, eu estreiei-me a fazer comentários televisivos na SIC no início, quando aquilo começou. Não me esqueço do jogo, foi um Bayern Carlos Ruhr, que acabou 3-3. É boêmio, foi há muito, ainda havia Carlos Ruhr, o Vini Pritscheffer era o treinador do Carlos Ruhr e o Bayern, já nem me lembro, mas acho que era o Heinkes, ainda. Há uns anos que o Carlos Ruhr já não anda ainda assim. Mas foi 90 e, enfim, não quero, não... Sim, acho que é 93, portanto, acho que é 93, não tenho certeza. Mas dá muito gozo fazer análise de futebol em direto, sobretudo em direto. Há quem não goste, há quem prefira fazer o pós-jogo, não é? Porque no pós-jogo nós não corremos o risco da realidade nos contrariar, e no direto corremos, já me aconteceu algumas vezes. Claro. Mas no pós-jogo nunca falhas, não é? No pós-jogo nunca falhas, é como acertar no totobola à segunda-feira. No direto falhas, e toda a gente falha, não é? Eu já vi muita gente estar, e porque o jogo está de facto a dar uma coisa e de repente há um jogador que faz uma coisa qualquer do arco da velha, que tira um coelho da cartola e dá outra coisa completamente diferente, altamente imprevisível, mas acontece, não é? E isso no direto pode sempre acontecer. E eu gosto dessa, do comentário do jogo em direto. Já não gosto tanto daquilo que infelizmente nós temos que fazer, que é as antevisões dos jogos, em que temos que estar de hora a hora a entreter as pessoas, a dizer que bom, vamos jogar assim, vamos jogar assado e tal, e às vezes não há muito assunto, mas é preciso ir enchendo o ar, isso já não me dá tanto prazer, de facto. Olha, eu gosto desse registro, sabes? Eu nunca tinha feito isto. Quer dizer, eu faço podcast em inglês, em outras coisas que não têm a ver com futebol. E quando comecei a fazer isto, comecei a fazer com o Abel Xavier, né? Foi uma brincadeira com o Abel Xavier. Foi a tal da história que ele diz que não é mau. Mas gosto desse registro, sabes? Gosto desta... Porque a malta, como tu, engata bem com isso. Dá para ter que essas conversas porreiras. Eu acho que falta um bocado, e não quer dizer que seja o meu registro, mas falta um bocado este tipo de conversa em canais, sabes? Claro que falta. Agora a questão toda aqui é que tu só consegues ter essas conversas comigo, com o Luís, já vi que tiveste também o Luís Freitas Lobo, porque agora não consegues ter essas conversas com os verdadeiros protagonistas. Nós somos sidekicks, não é? Não... É sim, consigo ter com os que foram antes, sabes? Consigo ter com o Nuno Gomes, com o Ricardo. Certo. Agora com os atuais é mais difícil. Com os atuais consigo com o João Meira, com o fantástico João Meira vai sair hoje, grande a conversa. Sair hoje não, você passa. Vai sair hoje que estamos a gravar. Exato. O Malta sabe que está a gravar. Com o Sílvio, também tem uma conversa com o Sílvio.
vou ter aí Krovinovic, vou ter Ozé, vou ter essa... Ainda tenho alguns, percebes? Não tenho é... Pá, olha, sabes que isto é o que é incrível. Pá, e foi uma conversa fantástica, mas para teres uma ideia, como é que funciona? E tu sabes disto, eu fiz gravei com o Zico, gravei com o Ricardo, com o Nuno Gomes, pá, com vocês todos. E com o Mr. Zé Gomes, Luís Castro, uma conversa absolutamente deliciosa com o Mr. Luís Castro, que não ontem brincava com ele no Instagram, que é o homem mais procurado das redes sociais nestes dias. Porque ele fala e está ali. Foi uma conversa de uma hora É e muito meia. simpático, é um tipo super simpático e acessível. Isso é. Espetáculo. Costinha, portanto, falei com esses gajos todos. O único que teve qualquer impacto nos jornais e por aí fora foi a entrevista ao Pedro Ferreira, o Chief Scout do Benfica profissional. Portanto, ninguém quis saber do Zico, ninguém quis saber do Nuno. O Pedro Ferreira, que é um tipo impecável, conversa fantástica sobre o scouting, foi o único que teve valor para os jornais. Porquê? Porque é Benfica, porque é Chief Scout. Sabes que eu ando sempre à procura daquilo que possam ser conteúdos que possam interessar às pessoas, não é tanto por uma questão de altruísmo, mas é também muito por uma questão de precisar de ter page-views, não é? Porque as pessoas trabalham, têm que ter retorno e o retorno vem da publicidade e a publicidade vem dos page-views. Isto é absolutamente evidente. Mas ando sempre à procura de coisas e aqui há uns anos tive uma ideia de fazer uma coisa que eu achava imensa piada, que tem a ver com aquele culto dos cromos que eu tenho, que era uma coisa que eu tinha no meu site na versão antiga, que se chamava F80. O que era o F80? Era uma coisinha a brincar com o nome da M80 e puxava o revivalismo, precisamente. A ideia era construir uma enciclopédia onomástica do futebol português, com entradas para todos os jogadores que jogaram na primeira divisão, que são 8.000 e tal, precisava de uma série de anos para lá chegar, mas pronto. E eu todos os dias fazia um jogador. Que fazia anos naquele dia. Portanto, imagina, hoje faz anos o Joaquim Manel, e era o Joaquim Manel que era escolhido para aparecer no F80 daquele dia. E o que é que era? Era basicamente a biografia dele, enfim, era formato escrito, não era conversa. Sim, sim. Alguns já estão, inclusive, já faleceram, não é? Como é natural. Publicava cromos de todos os anos da carreira dele, portanto o tipo tivesse tido 15 anos de carreira, tinha lá 15 cromos do gajo, não é? Com imagens, imagens giras, de antigas, dos jogadores dos anos 50 e tal, por aí fora, contava a história da carreira dele, se ele fosse vivo, ia à procura, sabia onde é que ele estava. Uma trabalheira do caralho, dava muito trabalho, eram muitas horas de trabalho e em termos de retorno era zero. Porque, enfim, as pessoas estão educadas, de facto, àquela lógica do é penalti, não é, fora de jogo, não, o árbitro está comprado, pá, isso é que interessa. Pá. E eu, isso, não tem jeito. Não tem jeito, pá, não dá. É isso. Mas interessante, mas eu comecei isto, então, já voltamos ao carreira, comecei isto um bocado na brincadeira, e não é que eu achasse que isto era um mundo de rosas. E eu tenho uma coisa boa e que eu acho que tu se calhar também tens, apesar de teres mais novo, ser mais difícil, é que eu sou independente, portanto, isto para mim é muito mais tranquilo. É absolutamente independente. E não só independente, tu és independente, mas como és António Tadeia, a malta conhece o nome, portanto há mais opiniões. No meu caso ninguém conhece, portanto é mais fácil. Só que eu fiquei positivamente surpreendido com malta como tu e com malta como o Luís e com a malta que fala fantástico e abertamente. E depois fiquei desiludido, ou confirmou-se a minha desilusão com o futebol real, né? Futebol, quer dizer, se alguém questiona este registro e diz, então realmente não tem nada a ver com o registro, tem a ver com o facto de andarmos todos aqui a falar outra coisa. Repara, para os profissionais de futebol, comunicação é controle de danos. É isso, damage control, exatamente. É o que eu digo sempre. Não é... E quanto muito, se eles conseguirem controlar tudo, e por isso é que cada vez mais as entrevistas vão estar nos canais dos clubes, porque aí eles controlam, não é? Fazem as perguntas e as respostas. É fantástico. Olha, onde é que estavas no gol do Éder? Estava lá, no Estavas em França, não é? A evitar que as borboletas ou as traças ou o que era me pousassem em cima, estava lá. Fiz em direto. Eu, o Manuel Fernandes Silva, o Rui Costa e o Alexandre Santos no direto do jogo. Agora, se calhar estou a ser injusto, não me recordo se foi o Alexandre Santos ou se foi o Hugo Gilberto que estava no relevado. Mas, enfim, era um dos dois. Se calhar até eram os dois. Sabes, o Luís Mateus dizia-me aqui que no golo do Éder, que estava tão focado no jornalismo que só o Éder marca golo, ele faz tipo e depois volta a escrever. Mas sabes que eu nunca fechei um golo na tribuna de imprensa. Pois é isso. E vocês, ser jornalista é muito chato, pá. É chato. E por isso é que eu gosto de ver os jogos do meu filho, porque ali posso ser adepto. É rugby, não é futebol.
porque a malta sente a falta da adrenalina de ser adepto. É claro que fiquei feliz, fiquei radiante, fiquei esfuziante. Muitas vezes recebo muitos comentários no Twitter e no Facebook, menos no Instagram, porque é um público diferente. A malta diz, pá, você parece que é estrangeiro, pá, e tal, está sempre ali a apontar os aspectos negativos. Se há aspectos negativos, aquilo que eu tenho que fazer é apontá-los. Mas, sabes que é uma coisa que nós, desde o início, a malta tem que aprender a fazer, é desligar o chip do adepto. Quando estás a trabalhar, desliga. E nunca festejei um golo numa tribuna de imprensa. E quem disser o contrário está a mentir. Já festejei golos, como é evidente, já festejei golos quando fui ver jogos ao vivo, sem ser a trabalhar. Hoje já não vou ver jogos ao vivo sem ser a trabalhar por uma questão de imagem pública, porque não posso, não é? Porque se alguém me vê no Estádio da Luz sou do Benfica, se me vêem no Estádio do Dragão sou do Porto, se me vêem no Estádio do Alvalade sou do Sporting, se me vêem, enfim. E depois questionam sempre, mesmo que fosses de um deles, a tua ética de não poder ser imparcial, não é? Pode ser de um deles e ser imparcial na mesma. Não é? Claro, e é isso, eu sou, enquanto estou, e é isso que eu digo às pessoas, enquanto estou a trabalhar, o chip está completamente desligado e não sou rigorosamente nada, a não ser jornalista, a não ser comentador. E, portanto, no golo do Éder, há um grito, que é do Rui Costa, mas o Rui Costa, enfim, não é jornalista. Há o grito normal do Manel Fernandes Silva, que está a fazer o relato do jogo, e eu... Mas o Rui Costa pode, não é? Sim, o Rui Costa não é jornalista, pode, claro, pode. E há mesmo quem... Enfim, tudo aquilo que são os jogos da Seleção Nacional... A nossa seleção vocês podiam fazer, pá. Há aqui aquilo é jornalismo ou é entretenimento, não é? Claro, é isso. Há sempre aqui essa questão, não é? Porque, de facto, o narrador, se for o gol de Portugal, faz uma festa do Arco da Velha, se for o gol da França, é o gol da França. Não é a mesma coisa, não é? Não. E o pateiro, aquela malta de rádio. Pronto, mas aí está. Eu acho que a missão do narrador já está ali um bocadinho no misto entre o jornalista e o entertainer, porque ele tem que agarrar as pessoas. Claro. Ele tem que estar lá para que... Não vai fechar os olhos à realidade, é evidente, é jornalista, mas tem que agarrar as pessoas. Eu sou o advogado do diabo, quase ali. Sou o gajo que tem que dizer ao contrário. Isto não é nada bom, isto está mal. Mas o deck do Barcelona de Rijkaard. Isso é um bocado, sim. Olha, sabes que o maior elogio que eu posso fazer a um narrador é dizer que a memória mais viva que eu tenho do futebol é o gol de Nuno Gomes à Inglaterra, mas não só o gol, como o comentário do Paulo Catarro. Pá, incrível. Eu não ouvi. E a malta, sempre que eu digo isto, a malta, mas eu não lembro, eu não sei, eu por mim. Estás a falar do jogo de Eindhoven, não é? O jogo de Eindhoven, sim. Sim, eu estava lá. Pá, o comentário do Paulo Catarro na televisão é absolutamente incrível, pá. Pá, eu não sei se é porque eu era mais novo. E o Paulo não era dos mais elétricos. Atenção. Não era. Eu não sei se era porque eu era mais novo e se calhar porque o 2000 tem aquele elan toda à volta e portanto ficou-me na memória. E se calhar se eu for ouvir agora outra vez, até nem acho nada especial. Mas ficou-me de tal maneira marcado por toda a carga à volta daquele jogo e pelo gol do Figo, porque era o primeiro europeu. Era o europeu depois do Poborski, porque tínhamos uma geração incrível e porque tínhamos Rui Costa e Figo e tanta gente que chegava à bola que chateava. E depois começa a perder o 2-0 e a McManaman e a Paul Scholes e aquela malta toda. Depois é o gol do Figo e depois é o gol do João Pinto e tu estás de tal maneira naquela adrenalina que vais dar a volta ao jogo. E quando o Nuno Gomes recebe do Rui Costa na direita, recebe da bola bem na direita e eu achava, eu dizia aqui, ele achava que ele ia mandar a bola para as couves, como se fosse a minha terra, estás a ver? Vai mandar aquilo para um lado qualquer. Quando a bola entra... Sabes que o Nuno, antes desse europeu, nunca tinha marcado um golo na seleção. Primeira vez, foi ele disse aqui, pá, primeiro golo que marcou. E eu entrevistei o Nuno em Chaves. Já lhe disse isto, aliás, já nos rimos um bocado à conta disto. Sabes como é? O jogador de futebol, quando joga, a última coisa que quer que lhe digam é que as coisas podem correr mal, não é? Claro. E eu entrevistei o Nuno em Chaves, ainda durante o estágio de preparação para o campeonato. Enfim, foi a entrevista que nos calhou, foi o Nuno Gomes e tal. E eu, das coisas que lhe disse, Nuno, mas tu nunca marcaste um golo na seleção, pá, e tal, não sei o quê. E ele já tinha feito uma série de jogos. E aquilo, o gajo não gostou muito da pergunta, não gostou muito que lhe falassem nisso, não é? Então, mas agora vou aqui, quero ir jogar, quero ser o Pauleta, ainda por cima, acho que era o titular, mas estava castigado, não é? Porque ele era o terceiro ponta de lança, ele tinha o Pauleta castigado, tinha o Sapinto lesionado e foi quando o Nuno Gomes entrou. Certo.
E ainda me vens para aqui perguntar, enfim, ele não disse isto, mas teve lá pensado, epá, e depois o gajo estreia-se a marcar com aquele impacto todo, epá, acabou E por dar faz sorte. mais 3, não é? Faz 2 à Turquia e faz um à França. Sabes que ele, pá, por isso é que a malta tem que ouvir isto, ele a contar aqui, que ele quando jogava no Boa Vista, pá, o Manuel José queria que ele fosse ponta de lança fixo, insistia que ele Uhum. tinha que ser ponta de lança fixo, então treinava montes de vezes, ele com mais um tipo que esqueci agora o nome, pá, sozinhos ao final do dia a treinar, ao final do treino, quando ele marcou o gol à França, pé esquerdo, disse, oh Nuno, mas tu enganaste? Ele, não, aquele foi o treino do Manuel José. Uhum. Ainda não Gomes, começa a porrer isso. Olha, qual é que é o momento mais caricato que tiveste na tua carreira? Aquele que dizes, quando é que tirei-me daqui? Hum, Agora apanhaste-me desprevenido, pá. Isto é um momento de alta definição. É, aquele que eu diria, tirem-me daqui. Epá, eu não diria tirem-me daqui, mas se queres um momento caricato, o primeiro que me vem à cabeça é com o Figo. O Figo ainda jogava no Sporting e há um dia em que o Figo queria sair, estava para sair, o Sporting queria, através do José Veiga, que trabalhava com o Sporting na altura, e trabalhava com o Figo, queria pôr o Figo na Juventus, Sim. ou no Barcelona, Juventus ou Barcelona, não sei, enfim, porque era quem lhes pagava. Ele teve ir para a Juventus. Certo, mas o Figo depois acabou por... começaram a haver rumores de que o Figo ia para o Parma. Chegou a estar nos dois, não é? Sim, e que aquilo era uma manobra, porque a Parmalat era sponsor do Benfica, que não ia nada para o Parma e vinha era para o Benfica. Isto gerou um burburinho tal em Alvalade, que ao fim de um treino, e na altura, enfim, também é preciso ter isto em conta, acabavam os treinos e os jogadores iam à sala de imprensa e havia 50 jornalistas. E o Figo vai à sala de imprensa e a sala de imprensa é invadida por adeptos. E a sala de imprensa antiga dos estádios de Alvalade antigo tinha as bandeiras dos clubes todos da primeira divisão e tinha mastros com as bandeiras e os mastros tinham uma espécie de uma lança na ponta. Era aquele tipo de mastro de bandeira mesmo. Epá, e há um adepto mais enraivecido que pega numa coisa daquelas e ameaça mandar aquilo ao Figo. E quem salva o Figo, enfim, não sei se ia acontecer alguma coisa, mas quem se põe entre o senhor e o Figo são os jornalistas e então no dia seguinte aparecemos na primeira página dos jornais desportivos, nós, de braços no ar, a dizer, tenha lá calma e tal, o homem a pegar no mastro da bandeira e o Figo ao fundo, enfim, essa primeira página é um momento, enfim, é caricato, de facto, eu não diria tirem-me daqui, porque se nós não estivéssemos lá, se calhar, metam-me aqui, né? O Figo aquilo tinha-lhe corrido mal. Na altura, os jornalistas ainda eram os bons, ainda não eram os maus da fita para os adeptos, portanto... Acho que ainda são. Hoje em dia, os adeptos, se tivessem que fazer cair 3 jornalistas antes de chegar ao Figo, faziam, não é? Na boa. Eu continuo a gostar muito. Por isso é que eu tenho aqui muitos, estou aqui muitos. Mas acho que faz falta falarmos mais com os jornalistas também. Acho que não é também uma coisa que é... Há outro momento, mas este, enfim, não é nada... este é um momento épico, que é a final da Liga dos Campeões de 99. Manchester. Manchester United, Bayern. Eu estava lá pelo Record e, como o jogo era em Espanha, nós tínhamos 1 hora de avanço por causa do fuso horário, eu estava muito nas calmas, tinha tempo para escrever no final. À minha frente estava um jornalista belga do La Dernière Heure, e o gajo também estava ali, o jogo a decorrer, e ele escrevia, e eu estava atrás, estava a micar o que o gajo estava a escrever, e então aquilo era o jogo de despedida do Schmeichel, do Manchester. Ainda não se sabia que o Schmeichel vinha para o Sporting, mas já se sabia que ele ia sair do Manchester United. E toda a história que ele estava a escrever para o jornal do dia seguinte era a despedida triste do Schmeichel, porque e tal, a derrota na final da Liga dos Campeões e tal, e não sei o quê. E o gajo, faltam para aí 10 minutos para acabar o jogo, e ele diz-me assim, não te importas que eu use a tua linha telefónica para eu mandar o texto? Na altura ainda, enfim. Sim. Agora não sabe, mas aquilo na altura era preciso um modem e uma linha telefónica fixa e mandava-se o texto e fazia aqueles barulhos estranhos. Pronto, ok. E entrava lá do outro lado. Eu digo, não, serve aí à vontade, usa isso à vontade. E o gajo, está o jogo quase a acabar e o gajo está-me a ligar e tal, a ligar o modem ao computador para mandar o texto. De repente, pimba, gol do Manchester United. E o gajo, e agora? O que é que eu faço à minha vida? Bom, ao menos tenho mais meia hora para pensar noutro... Ao menos tenho mais meia hora para pensar noutro tema. E de repente o gajo acaba de dizer isto, pimba, 2-1.
O homem ficou, Isso é épico. ficou de todas as cores. É épico. É o jogo da minha vida. Pronto, já respondeste a uma pergunta. Pá. Já. Esse jogo é incrível, mano. Tive a sorte de lá estar nessa final. Qual é o momento mais difícil da tua carreira? O momento mais difícil é sempre aquele em que enfim, há dois tipos de momentos difíceis. Há os momentos em que nos enganamos, não é? Eu já cometi alguns erros em direto e isso é muito, muito complicado de gerir. Não Corrói-te? só corrói-me muito, sim. Fico dias a pensar nisso, sobretudo quando são erros estúpidos, já cometi alguns, de desconhecimento ou de impreparação ou de falta de memória, porque às vezes as pessoas não percebem que um gajo está ali a falar sobre aquele jogo e de repente quer fazer uma referência qualquer, mas a memória trai-te, não é? Claro. E tipo, a coisa... Já muitas vezes aqui é gravado. Pois, eu sei, admito que sim. E depois há os momentos em que tens sempre um bocadinho de comiseração. Eu, por exemplo, estava-me a lembrar disso há bocado, o momento em que o Kennedy é arriscado da convocatória, ou é arriscado não, é mandado embora de Macau para Portugal durante o Mundial de 2002 e o Kennedy aparece-nos à frente completamente destruído nessa manhã. É um momento em que tu não consegues deixar de sentir na pele aquilo que está... E atenção, o jornalista tem que ser distante, como é evidente. Mas é muito pesado, não é? É muito pesado e sentes... nunca tive que cobrir... mas seria igualmente difícil também. Enfim, eu estava lá na final do Jamor de 96, acho que é 96, a do Very Light. Obviamente, nós, quando estamos a ver o jogo, não temos imediatamente a noção daquilo que aconteceu. Mas uma coisa é tu estares a ver o jogo, e a minha missão naquele dia era fazer a crónica do jogo e escrever sobre aquilo que foi o jogo. Outra coisa é depois teres que estares lá ao pé da vítima, veres aquilo que aconteceu, veres com os teus próprios olhos. Haveria de ser também naturalmente muito, muito complicado, mas nunca tive que cobrir mortes, problemas graves, lesões muito graves, enfim, isso nunca me passou pela frente, mas seria também seguramente muito, muito difícil. Essa do Kennedy é terrível, porque é uma fase em que ele estava bem, uma fase em que ele estava a jogar. Pô, deve ser daquelas que, se falar com ele hoje, ele ainda se deve pesar. Lembra seguramente. Terrível. Olha, qual é que é? Tens saudades de alguma coisa? O que é que te sentes mais saudades? Agora, de saudades de poder sair de casa e ver bola, de ir ver jogar o puto também, de poder estar com as pessoas que mais gosto e que não estão comigo neste momento. Isso naturalmente provoca saudades. Mas não sei se a tua pergunta tinha a ver com isso ou se tinha a ver com trabalho em específico. Se Isso quiser. era... Tenho saudades, em termos de trabalho, tenho saudades do tempo em que o jornalismo era mais forte, pá, em que havia mais meios para se poder fazer jornalismo e que não havia tanto damage control, como tu lhe chamaste há bocado, ou chamei, já nem sei. E depois tenho saudades de poder ir à bola sem ter que me preocupar com o sítio onde estou, ou se extravaso mais ou menos. Isso também tenho saudades, mas isso é uma coisa que naturalmente esta profissão tem os seus prós e tem os seus contras. Esse é um dos contras, mas estou habituado a viver com ele. Qual é que é o momento que mais te arrepia no futebol? Aquele que se pensares agora arrepias-te. Queres um momento em específico ou queres um momento em abstrato? É o que tu quiseres, este arrepio. O momento em abstrato é o momento do golo, não é? O golo é sempre um momento especial, não é? E há um específico. O momento específico, há bocado estava a ouvir falar da narração do Paulo Catarro mas não tem a ver com futebol, pá. Normal. Estava a ouvir falar da narração do Paulo Catarro do golo do Nuno Gomes em Eindhoven em 2000. O meu golo narrado é um golo do Hóquei Patins, já nem sei, acho que foi de um campeonato do mundo de júniores, um golo do Vítor Hugo pela seleção nacional. Que o Fernando Correia a narrar aquilo gritou. É um dos grandes. Gritou, sim.
E aquilo foi, eu acho que os relatos da rádio e a narração e o comentário, bem disso, foi das coisas que me fizeram querer ser jornalista. Também é um dos que eu ainda ver se consigo trazer cá. Não consigo chegar ao contacto, mas é um dos grandes. Gabriel Alves, Bruno Correia. No Instagram vai ter mais dificuldades, mas É, creio que não andam aí. sabes que o meu problema neste mundo é esse. Eu não sou do futebol, portanto, ou vou via LinkedIn, que é onde eu tenho a minha rede de network profissional, ou então via Instagram, mas via Instagram é muito complicado. Anyway, Tony, muito obrigado. Obrigado, eu. Foi divertido. Que continues a fazer estas conversinhas mais descontraídas, porque acho que é um modelo. É pena não teres aí os grandes players do momento. Quem sabe um dia destes? Eles têm que contrair, não podem descontrair. Quem sabe um dia destes? Também se não, olha, sabes o que eu digo sempre? Também se não, pelo menos tenho o prazer de conhecer montes de malta com quem eu cresci a ver futebol. Também já não é mau. Ok, olha. Boa sorte. Obrigado. Obrigado então. Tchau.